O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, voltou a desafiar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em uma live transmitida no domingo 20. Eduardo acusou o magistrado de abuso de poder, instigou a enquadrar a nossa quadrilha nas palavras dele, né, entre aspas aí, e disse que seu objetivo é tirar Moraes do Supremo. O licenciado atacou também agentes da Polícia Federal que o investigam, ameaçando retaliação. Vamos acompanhar esse vídeo que é bastante ilustrativo da derrocada moral que eu descrevi na minha abertura. Toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação, querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês só conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem. Porque eles só falam com vocês por causa desse poderzinho que vocês têm. Mas, graças a Deus, a gente tem fé. O couro é duro. A guerra não acabou. Vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso tá? Será que o Gilmar, que está faltando 3, 4 anos para se aposentar, tá? E os escritórios de advocacia das esposas e familiares estão nessa pegada também? Estão numa cruzada, realmente achando que estão defendendo a democracia? Lamentável a gente chegar nesse nível, né? Mas é o que nos restou. Não foi nos dada opção. Amarelou para lava-toga no Brasil e foi ser valentão lá nos Estados Unidos. Enquanto o irmão dele estava pendurado por investigação de peculato em gabinete, não falava nada a respeito de Gilmar Mendes, falava nada a respeito de Dias Toffoli, não falava nada a respeito de escritórios de advocacia comandados ou integrados, ou de sociedade, de esposas ou filhos de ministros do STF. Nós temos obra a respeito disso. Nós temos matéria na Cruzoé, no Antagonista, a respeito disso. Basta ver minha matéria, por exemplo, Cai o Tráfico, Fica a Influência, que é inteiramente a respeito dessas conexões. Mas agora é o valentão que ameaça a polícia. Ameaçar policial, todo mundo sabe, é coisa de quê, né? De que tipo de gente que ameaça policiais? É que no Brasil essa polarização tóxica faz com que as pessoas pensem, não, olha, o governo hoje é do Lula, então a Polícia Federal é do Lula, e então se é para encarar algum braço, algum tentáculo do governo, então tá liberado tudo, e olha só, finalmente tem alguém falando, etc. As pessoas se deixam levar por esse tipo de corrupção moral, por esse tipo de avacalhação de qualquer princípio de civilidade, quando passam pano, quando legitimam ameaça de retaliação internacional a policiais federais, esse tom de piscadinha, etc. Polícia Federal, ela pode ter um diretor-geral indicado pelo governo de turno, como teve vários indicados pelo Jair Bolsonaro,
que não satisfeito com um que não blindava os seus aliados, que não blindava a sua família, foi trocando, tanto que Sérgio Moro saiu do governo por causa disso. No entanto, ela tem profissionais que passam, entra governo, sai governo, passam os governos e continuam lá. E tem vários profissionais de muita qualidade. A gente vê, inclusive, por diversos relatórios que coletam provas. Às vezes você pode ter problemas, e a gente aponta aqui criticamente, numa interpretação de Procurador-Geral da República, numa interpretação de ministros do STF, mas a gente lê os relatórios, às vezes de 1000 páginas, para notar como há policiais qualificados que foram lá e esmiuçaram diversos elementos. E agora, aquela direita que estava na rua pelo combate à corrupção, pelo combate à impunidade, é a mesma, será? Ou pelo menos uma parcela dela está aí aplaudindo a ameaça a policiais. Olha só o nível de decadência moral. A gente apontou aqui toda a sujeira petista, corrupção, lavagem de dinheiro, as manobras processuais para gerar a impunidade com ajuda bolsonarista, e a gente não vai trair princípios para passar pano para uma barbaridade dessa. E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reagiu às declarações de Eduardo Bolsonaro. Afirmou o seguinte ao G1, abro aspas, recebo com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais. Nenhum investigado intimidará a Polícia Federal. Fecho aspas. O diretor-geral da PF disse que a corporação adotará as providências legais cabíveis e acrescentou que ameaças contra agentes públicos podem levar a novas investigações criminais. Como eu apontei mais cedo no X, o Eduardo amarelou para lava-toga no Brasil e foi posar de valentão nos Estados Unidos. E aprendeu com o pai a tentar intimidar investigadores. Em 31 de dezembro de 2020, eu me lembro e fui resgatar, Jair Bolsonaro insinuou que o filho de alguém da cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investigava o Flávio Bolsonaro, estaria envolvido com tráfico internacional de drogas. Vamos relembrar esse vídeo, que obviamente eu critiquei na ocasião, como uma tentativa de intimidação de investigadores. Tal pai, tal filho. Vocês estão há 2 anos falando do Queiroz. 2 anos falando do Queiroz. Está em prisão domiciliar, nem prestou depoimento ainda, está à disposição da justiça, mas fica sangrando quase todo dia, toca nesse assunto. Se ele errou, paga pelo seu crime. Agora, o MP do Rio, tá? O MP do Rio, presta bem atenção aqui. Imagine se um dos filhos de autoridade do MP do Rio fosse acusado de tráfico internacional de drogas. O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandaria o filho dessa autoridade para fora do Brasil e procuraria a maneira de arquivar esse inquérito? Isso é um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético. Se fosse um filho de vocês, que está na cúpula do MP do Estado de Janeiro, acusado de tráfico internacional de drogas, né? Acusado pela Polícia Civil, esse caso seria apurado, deixo bem claro, um caso hipotético, esse caso seria apurado, ou o filho de um de vocês providenciariam mandar para fora do Brasil para esfriar o caso e providenciaria arquivar esse processo. É um caso hipotético apenas, caso um filho de uma autoridade do Ministério Público do Rio de Janeiro fosse acusado, entrasse no inquérito da Polícia Civil do Rio, e ali um delator tivesse falado que ele participava de tráfico internacional de drogas. Fica aí com a palavra as autoridades do Ministério Público do Rio de Janeiro, como eles procederiam nesse caso hipotético. E o MP do Rio de Janeiro, nessa ocasião, reagiu à insinuação do então presidente. Aliás, tem a matéria no arquivo de oantagonista.com.br, se vocês buscarem no Google vão encontrar. Bolsonaro deve denunciar crimes de que tenha conhecimento, diz MP do Rio, após insinuação. Eles emitiram uma nota para dizer que não havia qualquer tipo de inquérito, qualquer tipo de processo com os elementos que Jair Bolsonaro tentou atribuir dessa maneira velada, dessa maneira maliciosa. Então, quer dizer, falaram assim, olha, se você tem elementos, denuncia. Porque se você sabe de alguma conduta criminosa e não vai levar ao Ministério Público, então você está prevaricando. É um presidente da República. Isso era a conclusão óbvia a partir da nota.
E aí o que o Bolsonaro fez? Claro que o Bolsonaro amarelou, mas foi encontrar outras maneiras de blindar o Flávio Bolsonaro, tentando interferir não só na Polícia Federal, mas também na Receita Federal. E eu publiquei detalhadamente essa história. O Ricardo Kertzmann leu e sabe muito bem como repercutiu, como Bolsonaro e Ramagem interferiram na Receita para blindar Flávio. São os artigos mais completos que eu escrevi a respeito de todo esse episódio. Então, Ricardo, você tem aí um histórico de tentativa de intimidação. E repare que no começo vocês estão 2 anos falando do Queiroz. Sabe há quantos anos a gente está falando aqui do Petrolão? Há mais de 10 anos. Por quê? Porque os elementos eles vão sendo descobertos aos poucos por investigação jornalística, por investigação do Ministério Público. Aí você tem cada etapa, você tem indiciamento, você tem denúncia, você tem o sujeito virando réu, você tem o julgamento, eventualmente você tem a condenação. Naquele momento nem tinha. Porque o Fabrício Queiroz ele foi mandado para a cadeia pelo ministro Félix Fischer, do STJ, Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio no gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi mandado para a prisão pelo ministro Félix Fischer, do STJ. O que aconteceu no recesso do Judiciário? Veio o João Otávio de Noronha, aliado bolsonarista, e derrubou a decisão do Félix Fischer, enquanto o Félix Fischer estava de férias. Quando voltou, ele restabeleceu a própria decisão. E aí quem foi que derrubou aquela decisão que mandava o Queiroz e a esposa dele, Márcia Aguiar, que tinha ficado foragida para a cadeia? Gilmar Mendes. Resultado, João Otávio de Noronha, em tabelinha com o Gilmar Mendes, que acabou efetivando a decisão do Noronha, mandaram o Fabrício Queiroz e a sua esposa, Márcia Aguiar, para a prisão domiciliar. A Márcia Aguiar, ela estava, repito, foragida, ela não precisou nem explicar para onde que ela fugiu e como. Ela foi mandada ali para a prisão domiciliar. Naquele momento, Jair Bolsonaro cotava o João Otávio de Noronha para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Enfim, acompanhei tudo, lembro de cabeça de todos os detalhes dessa história, mas para mostrar que tem um histórico dessa tentativa de dossiê, dessa tentativa de intimidação, dessas insinuações. E agora a gente vê isso da maneira mais direta, Ricardo, da maneira mais sórdida, até com piscadinha. Se eu descobrir, se eu souber de quem, vou me mexer aqui. Pergunta lá, o outro. O Fábio Schor, que já foi atingido aí pela máquina bolsonarista. Então, assim, é muito grave esse tipo de conduta e fica esse pessoal passando pano. Por quê? Porque acha que se não endossar isso aí, então está do lado contrário. Só um acréscimo, com perdão de me estender, que a propaganda bolsonarista, ela tenta obter o monopólio de crítica ao Alexandre de Moraes. Tenta ter do Supremo Tribunal Federal, embora não critique os outros ministros. Agora, lá de fora do Brasil, tá começando a falar alguma coisa ainda muito tímida sobre o Gilmar Mendes. Mas não critica o Toffoli e o Gilmar porque se aproximaram dele na época que precisavam, né? Então, eles... Fala, Ricardo, você que depois eu complemento. Felipe, eu estou aqui pensando, né, no que você acabou de dizer. Parece que é um certo padrão do bolsonarismo, né? Esse negócio de ameaçar. A gente viu isso tudo de forma muito clara agora, após o inquérito da Polícia Federal, após o indiciamento de todos os réus e do Braga Neto, após o julgamento. A gente viu as mensagens do Braga Neto, né, para outros militares pedindo para tirar os militares que eram contra a suposta tentativa golpista, atirar os leões, atacar a esses militares que eram contrários e as famílias deles, né? Parece que é meio que um modus operandi, um negócio a realmente intimidar quem quer que seja. Felipe, o que me chamou bastante atenção na fala do Eduardo Bolsonaro, além de ser uma fala covarde no aspecto de que lá fora, lá dos Estados Unidos, fica muito fácil criticar, fica muito fácil, no caso dele, atacar, né, os ministros do Supremo. Porque o local for adequado para poder fazer esse combate, e ele tem essa prerrogativa, porque ele é um parlamentar, mas nós, por exemplo, da imprensa, a gente faz as críticas, como você acabou de fazer, né? A gente aponta isso aqui no Brasil, sujeitos a todo tipo de pressão, até mesmo a um processo qualquer, mesmo a gente falando a verdade, mesmo a gente tendo rigor jornalístico de apuração, a gente fica sujeito a isso. O lugar de fazer crítica e combater é aqui,
não é escondido lá nos Estados Unidos, né, sob as guardas, né, de um presidente americano. Se é que de fato é isso mesmo que acontece, não um blá blá blá, não um exagero por parte do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas o que me chamou a atenção na fala dele, a maneira, né, o linguajar, meu irmão. E aí, você vai ver. Felipe, eu até escrevi isso, eu publiquei uma coluna hoje à tarde no Antagonista. Parece um diálogo do filme Tropa de Elite. É como se a gente estivesse vendo uma cena de Tropa de Elite. Porque a maneira com que ele se refere, o tipo de ameaça que ele faz, não é um linguajar de um parlamentar. E ele voltou. É de outro universo, É de outro universo. É isso mesmo. E ele voltou. Agora ele é deputado de novo, ele estava licenciado, né? Mas então ele votou. Vê se isso é linguajar, vê se isso é comportamento de um deputado federal, de um parlamentar eleito pela população. Pois é, o que eu ia dizendo é que o objetivo da propaganda bolsonarista é fazer o povo acreditar que contra o lulismo e o alexandrismo é preciso aderir ao bolsonarismo. Eles querem um monopólio. Eles se dizem aqueles que verdadeiramente combatem o Moraes, combatem o STF de uma maneira geral. Na verdade, a gente viu como eles protegeram ministros do STF quando o Flávio Bolsonaro dependia de votos e decisões do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. E agora falam ali um pouquinho mais duro, né, vira tigrão, lá nos Estados Unidos, na aba de um presidente aliado do pai. A gente está aqui, repito, no Brasil, falando a respeito deles, escrevendo matérias a respeito deles, criticando, inclusive, ações movidas por eles contra jornalistas, que acabaram condenados de uma maneira bastante injusta a pagar indenizações de centenas de milhares de reais. Então, as pessoas precisam entender os métodos da propaganda. Não é porque você não adere 100%, não dá all-in, como se fala, na defesa de Jair Bolsonaro, que você está defendendo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Essa é uma visão binária, que é a visão que eles querem incutir na sociedade brasileira, ajudando a rebaixar a capacidade cognitiva. Duda Teixeira. O Ricardo comentou do filme Tropa de Elite. Eu lembro que são 2 filmes, né? O segundo que apresentou para o Brasil a realidade das milícias no Rio de Janeiro. E aí concordo com o Ricardo que realmente tem esse linguajar que faz a gente lembrar do filme. Essa piscadinha, ele força ali o sotaque carioca. Um outro momento ele fala ali da nossa quadrilha, né? De assustar. Isso daí realmente, quem não é desse mundo aí, sente um arrepio na espinha. E ele faz praticamente aquilo que o Alexandre de Moraes descreveu na decisão dele da sexta-feira, que impôs medidas cautelares ao Jair Bolsonaro. O Duda vai continuar essa análise no próximo bloco. São 2 minutinhos de intervalo na TV BMC e a gente volta já. Diga, Duda. Eu estava comentando aqui que essa declaração, né, do Eduardo Bolsonaro em vídeo, acho que é no canal dele do YouTube, é exatamente o que descreveu o Alexandre de Moraes na decisão dele de sexta-feira, que impôs medidas cautelares ao pai dele, o Jair Bolsonaro. Porque o Alexandre de Moraes fala assim, o intuito de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, pela intimidação de autoridades da Polícia Federal e do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes. Então, tá muito claro, né? E aí, mesmo que os agentes da Polícia Federal estejam acostumados a lidar com gente, né, com esse universo mais barra pesada, já tenham ali mais uma casca mais grossa para aguentar esse tipo de coisa, é claro que eles também são seres humanos normais. Então, esse tipo de tom intimidatório, nesse nível, nesse tom, com esses trejeitos, é claro que isso sim pode ter algum efeito nessas pessoas aí. Exatamente, Duda. A gente tinha analisado aqui, e eu até escrevi um artigo na noite de sexta-feira, acabei saindo aqui depois de meia-noite da redação, que foi o que eu lembrava da declaração do Jair Bolsonaro em apoio ao Davi Alcolumbre, que ele falava que muita gente fala que é melhor perder de pé do que ganhar de 4, e o Bolsonaro estava dizendo que na política não é bem assim. Quer dizer, eu fiz ali toda uma análise que no final eu analisava a decisão do Alexandre de Moraes e apontava como o argumento mais forte ali é relativo à coação no curso do processo. Porque se prevê grave ameaça contra a autoridade envolvida.
ou quem vier intervir, né? Tem uma expressão ali muito técnica do artigo mesmo da lei. E é óbvio que o Moraes, ele sempre dá margem à contestação, porque ele acrescenta elementos, ele começa a fazer juízos demais e tal, em vez de simplesmente apontar a conduta, apontar o enquadramento legal e pronto. Mas ele acrescenta outras coisas e tal, e aí sempre tem uma margem. Mas a alegação de coação no curso do processo, ela já existia, ela já era substantiva e agora é mais ainda. E não é sequer a configuração do crime, não é a condenação pelo crime, é simplesmente o conjunto de indícios de tentativa dessa coação, que justificam medida cautelar. E isso está lá previsto. Enfim, a gente fez ali uma análise mais minuciosa, só para trazer aqui esse elemento para quem quisesse aprofundar. Ricardo Kerstmann, algum complemento? Bem rápido, Felipe. É óbvio, né, que a coação existe. Eu vou ser bem sincero. Eu ouvindo a fala do Eduardo Bolsonaro, eu, Ricardo, né, que não sou nenhum policial federal, que não sou objeto direto da investida, eu te falo que a mim aquilo me dá um temor, me dá um frio na barriga. Você imagina os policiais que estão investidos nesse inquérito? É claro que por mais acostumados que eles estejam, por mais destemidos que sejam, é claro que essa intimidação produz algum efeito, sim. Pois é, e agora vamos voltar a exibir trechos da live feita por Eduardo no fim de semana. O deputado licenciado afirmou que está disposto a ir até as últimas consequências a falar sobre a sua atuação nos Estados Unidos. E repare, que ele me atacou outro dia em rede social quando eu fiz um vídeo para mostrar a contradição. Não era nem sequer um juízo crítico sobre a posição passada, é um juízo crítico sobre a contradição. Sobre o sujeito não ter a coerência, não ter um princípio em cima do qual ele toma determinados posicionamentos, independentemente dos episódios, dos personagens. Então, na época da pandemia, ele falava, ele ironizava o fique em casa, né, que era a alegação mais caricata que se atribuía aos inimigos com os quais o bolsonarismo queria polarizar. Fique em casa, a economia a gente vê depois. E agora não está nem aí para a economia, e aí tem que colocar alguma coisa acima pela qual vale a pena lutar, deixando a economia se escangalhar. Aí ele coloca a liberdade, que é uma alegação falsa, porque não é a liberdade do povo brasileiro, é a impunidade de Jair Bolsonaro, ou se você discorda de que ele deva ser condenado e tal, é a liberdade de Jair Bolsonaro, porque ele está aí indiciado, denunciado, réu no STF, alvo de pedido de condenação pela Procuradoria-Geral da República. Aí, então, em nome da liberdade, que é a do pai, mas que ele extrapola para toda a sociedade brasileira, então vale sacrificar a economia. E de onde que se sacrifica a economia? Lá dos Estados Unidos. Ele está morando lá. Tem outros porta-vozes, aliados dele, que ajudam a turbinar as narrativas, que estão lá. Tem vários ativistas bolsonaristas que estão lá nos Estados Unidos e não estão nem aí para a economia do Brasil. Pode soltar o vídeo. Então é o seguinte, Eduardo, você pareceu radical. Sim, é para ser radical mesmo. Eu quero o certo, eu não quero o meio termo. O certo é 100% oposto do errado. Por que eu vou querer o meio termo? Eduardo, mas nessa entrevista você falando assim no final, você se mostra inconsequente. Sim. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. É para entender que não haverá recuo, não haverá recuo. Não é não e jogar não para depois ver se dá certo que sim. Não. Achar o meio termo. Não. Não estou aqui para isso. Tá? Então entendam que esse é o meu objetivo. Porque se o regime escolhe quem vai prender, quem vai se exilar, quem vai ficar inelegível, ele vai escolher quem vai poder se candidatar. E o regime no controle, não haverá anistia, não haverá Congresso livre. Doutor Teixeira. Ele usa essa palavra regime que geralmente é usada pelos Estados Unidos, né, mais para dizer de países que são ditaduras. Esse é um ponto que o Eduardo Bolsonaro sempre tem tentado, insistido, né, que a gente vive num estado de exceção. E fala assim, mas eles querem determinar quem vai se candidatar. Mas vamos lá, já está decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral
que o pai dele está inelegível. Então, esse processo já aconteceu, já faz tempo. Agora é uma outra questão, e é essa outra questão que parece que está deixando ele muito preocupado. E ele fala, parece que o olho dele parece um pouco até meio vidrado. O Eduardo Bolsonaro já está nessa há algum tempo, parece que está aumentando aí a intensidade, a dose dessa atuação dele. O estranho também é porque que quando o Alexandre de Moraes decidiu pelas medidas cautelares, na sexta-feira passada, não tem incluído o Eduardo Bolsonaro, porque ele acusou tanto o Jair Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro das mesmas coisas, né? De intimidação, tentativa de coação do processo legal, atos contra a soberania, mas as medidas foram todas em relação para o Jair Bolsonaro e não para o filho dele. E aí tem algumas conjecturas. Uma deles é que o Alexandre tenha pensado, puxa, já que ele está lá nos Estados Unidos, as minhas medidas aqui não vão ser tão eficientes, então tenha desistido, né? Ou imaginou que ele ainda estava licenciado até o domingo passado, né? Poderia até ter pedido alguma prisão preventiva que não seria efetiva, mas seria uma mensagem. Mas não fez nada disso, acabou poupando o Eduardo Bolsonaro, que está aí livre, leve e solto, fazendo o que bem entende. Ricardo? Bom, Felipe, se aquela época, quando você escreveu a respeito dessa incoerência do Eduardo Bolsonaro, ele sentiu e sentiu para valer, tanto que foi às redes sociais proferir ataques, né? Em um segundo momento, ele começou de alguma forma a querer tirar o corpo fora, a querer chamar as tarifas do Trump só de tarifas morais, né? Ele queria desvincular do Lula, foi dizer que tirar, de certa forma, o governo do Lula da parada e centrar fogo só no Moraes. Aí agora, nesse momento, como não colou, porque a população, tirando a bolha bolsonarista, enxerga que ele está pensando, que ele e o pai dele estão pensando única e exclusivamente em si mesmos, que estão se lixando para a economia do Brasil, estão se lixando para os empregos brasileiros. Aliás, foi Eduardo Bolsonaro que estava fazendo propaganda outro dia, chamando os empresários para irem para os Estados Unidos, que lá a vida é uma maravilha, né? Eu queria saber depois se os empresários que fossem, se iam levar os empregos também. Agora que ficou muito claro, que ficou carimbado isso na testa dele, que ele está conspirando com a economia do Brasil, aí agora ele eleva o tom, ele dá uma de Trump, né? Ele dá uma de doido, né? Ele mete o louco. Não, é isso mesmo, eu sou incoerente mesmo, e eu quero que tudo se dane, eu vou até o fim. Ô Felipe, uma coisa me chamou a atenção, esse pessoal eles têm um padrão, chega a ser infantil, chega a ser ridículo, dá vergonha, né, de olhar as atitudes, mas no fundo, o cenário de fundo, meticulosamente planejado e colocado, né, você tem ao lado esquerdo dele no fundo, 2 fuzis, você tem a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, você tem uma bandeira americana um pouco mais abaixo, do lado direito tem uma bandeirinha de Israel, tem uma menorá, que é aquele candelabro de velas utilizados pelos judeus, ou seja, ele arma todo um cenáriozinho atrás, né, para poder ir, como diz o Duda, com esses olhos esbugalhados, assim, afetar algum tipo de patriotismo, de defesa da liberdade da população brasileira. Engana outro, né, porque aqui não. Exatamente. Ele se incomodou porque viralizou o vídeo que eu postei no X. Estava com mais de 400 mil visualizações já, agora está com 666 mil visualizações e mostrou simplesmente a contradição. E ele, mais uma vez, assim como aconteceu no caso do Pix, que foi pedido por aquele ex-ministro, ele confirmou a análise. Em vários vídeos, ele está dizendo que as famílias vão sofrer, sim, mas qual é a outra opção? Vai ter mais sacrifício, sim, mas não sei o quê. Então é isso, não está nem aí para a economia. A economia para ele é uma questão que se vê depois. Só que ele quer convencer as pessoas, ele quer persuadir as pessoas de que isso é para o bem delas, isso é para o bem do Brasil. Isso é para Jair Bolsonaro não ser preso. É disso que se trata, e aqui a gente trata dos fatos, das práticas, dos atos, não da retórica, do discurso, da propaganda para a bolha e de massa de manobra.